Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo de geometria. Hoje nós vamos falar sobre diagonal do quadrado, do cubo e do paralelepípedo. Vamos começar com o quadrado então. Considere esse quadrado que eu fiz aí, ó, ABCD, e a letra A a gente tem, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, já que é um triângulo retângulo, obtenha uma expressão que permita calcular a medida D da diagonal AC desse quadrado. Então vamos lá. Então, aqui é lado do quadrado, chamei de L, aqui é lado do quadrado, chamei de L, e aqui está a nossa diagonal. O ângulo reto está aqui, a diagonal é a hipotenusa. Então vai ficar como? D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, 2Ls ao quadrado. Aí, eu não quero o valor de D ao quadrado, eu quero só o de D. Tira a raiz. Tira a raiz de D quadrado, tira a raiz de tudo que está aqui. Raiz de 2L quadrado. Olha lá, raiz e quadrado, o que você pode fazer? Cancela a raiz com quadrado. E aqui desse lado, você pode separar. Então, vou continuar aqui, ó. D do outro lado, aqui. E aqui vou separar. Raiz de 2 vezes raiz de L quadrado. De novo, quadrado e raiz, posso cancelar. Cancela. E aí, tirou o L da raiz. Vou escrever ele na frente do raiz de 2. D é igual a L raiz de 2. Que maravilha, não? Na letra B, ele fala o seguinte: qual a medida da diagonal BD e justifique sua resposta? Bom, o que eu posso afirmar dessa diagonal aqui, ó? Que eu tenho aqui, BD. Ué, se aqui é L também, e aqui é 90 graus, então, esse triângulo aqui, ó, ADC, é o mesmo que esse triângulo ABC. São triângulos congruentes. Então, essa diagonal aqui é a mesma que essa, é o mesmo tamanho. Então, a diagonal AC é igual à diagonal BD. Portanto, BD também mede raiz de 2. L raiz de 2. Então, isso aqui vale para qualquer situação no quadrado. Na letra C, escreva a fórmula que permite obter o item 1A, que calcule o tamanho da diagonal de um quadrado, cujo lado mede L. Então, a diagonal de um quadrado, a gente sempre vai usar um Dzinho para representar, é dada por L raiz de 2. Só isso. Uma formulinha bem simplesinha da gente fazer. Vamos agora ver o cubo. Então, o que é uma diagonal do cubo? Então, na letra A, ele pede para fazer isso. Eu vou dar destaque para a diagonal do cubo aqui, ó. Você pode traçar qualquer uma delas. Eu vou traçar essa aqui, ó. Do D até o F. Então, tá aqui, ó. A diagonal do cubo, e vou chamar de Dzão, tá? Para diferenciar da diagonal do quadrado. Então, veja. Para você ter a diagonal de um cubo, você tem que ligar os vértices de uma face com os vértices de outra face. Então, você não pode ligar dois vértices que estão na mesma face. Que senão, ou você vai estar traçando uma aresta, ou você vai estar traçando a diagonal do quadrado, ó. Então, você tem que ligar vértices de uma face com outra face. É isso que é uma diagonal de um cubo. Então, tá. Quando eu traço essa diagonal do cubo, já vou fazer aí para vocês também. Eu consigo ver um triângulo retângulo. Olha só esse triângulo aqui, ó. Liga o F no H e liga o H no D. Olha aí. Aqui é um ângulo reto. Não parece porque está em perspectiva.
mas é ângulo reto. Por quê? Porque se esse segmento forma ângulo reto com esse plano, qualquer segmento que eu traçar nesse plano também vai formar ângulo reto, tá? Então, olha só. Na letra A é para montar esse triângulo dentro do cubo, certo? Na letra B a gente tem o seguinte: qual dos lados do triângulo retângulo, cateto ou hipotenusa, é a diagonal do cubo? Então, o que é o nosso desão aqui? Desão é a hipotenusa. Hipotenusa. Maravilha. Na letra C, relacione os outros dois lados do triângulo retângulo com elementos do cubo. Bom, esse daqui a gente viu então é a diagonal do cubo que a gente vai usar adesão. Aqui embaixo é quem, ó? É um cateto que vai ser desinho, ó. É diagonal do quadrado que está aqui embaixo. E aqui em cima é a aresta do cubo, né? Ou o lado do quadrado, tanto faz. Então, eu vou chamar de A, de aresta, normalmente. Se quisesse usar o L de lado, poderia também. Mas é mais comum a gente usar o A de aresta. Na letra C, então, relacionei, então, o cateto. Um cateto é aresta e o outro cateto é diagonal do quadrado. Ok? Letra D. Na figura abaixo está presente o triângulo que você recortou. Indique a qual elemento do cubo corresponde cada um desses lados. Então, aqui eu tenho o desão, aqui eu tenho o desinho e aqui eu tenho a minha aresta ou o L, tanto faz, tá? Aí agora a gente vai pular lá para a letra G para a gente ver o que vai dar isso tudo, tá? Considere que cada aresta do cubo A, B, C, D, E, F, G, H, então ele está falando desse cubo inicial, tem a medida A. Olha lá, então por isso que eu já usei o Azinho. Qual é a medida da diagonal FH? Então, primeiro vamos achar essa diagonal. Bom, essa diagonal não é a diagonal do quadrado? Então, se aqui é a A e aqui é a A, e a fórmula da diagonal do quadrado é D igual a L raiz de 2, no lugar do L eu vou colocar quem? Vou colocar o A. Então vai ficar D igual a A raiz de 2. Pronto. Primeira troca feita. A partir disso, vamos definir quem é a diagonal do cubo. Então aqui no lugar do D eu vou usar A raiz de 2. E eu vou usar o que nesse triângulo? Teorema de Pitágoras. Então, desão ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais, ao invés de colocar o desinho, já vou colocar esse aqui. A raiz de 2 ao quadrado. Vamos arrumar um pouco isso. Desão ao quadrado é igual a A raiz ao quadrado, mais o quadrado vale para o A e o quadrado vale para a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. O que acontece raiz e quadrado? Cancela, cancela. Sobra o que aqui? 2. Então, vai ficar assim. D ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2a quadrado. 1a quadrado mais 2a quadrado, D ao quadrado é igual a 3a quadrado. Eu não quero o valor de D quadrado, eu quero o valor só do desão. Então, tira a raiz quadrada de D quadrado, tira a raiz quadrada do outro lado também. Aqui já cancela a raiz e quadrado, vai sobrar quem? O desão. Vou continuar aqui, ó, para cá. Então, desão ao quadrado é igual a raiz de 3 vezes raiz de A quadrado. Separei porque eu tenho uma multiplicação. Posso separar quando é multiplicação. Cancela raiz e quadrado. Então, vai ficar desão é igual a A que multiplica
raiz de 3. E aí a gente tem a fórmula da diagonal do cubo. Então, vamos escrever essa fórmula dando destaque na letra H. Escreva a fórmula que você deduziu em 2G, que fornece a medida da diagonal do cubo. Então, normalmente, eu vou usar o Dzão, tá? Para diferenciar. A diagonal do cubo é dada por A, que é a aresta, raiz de 3. A aresta do cubo multiplicada por raiz de 3. Então, veja, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. A diagonal do cubo é A raiz de 3. Na próxima, vamos deduzir agora o paralelepípedo. Então, na figura abaixo, há um paralelepípedo com todas as suas faces retangulares. Ele é chamado de paralelepípedo reto-retângulo. Letra A. Desenhe na figura acima uma das diagonais do paralelepípedo. Então, para não fazer igual àquela do cubo, nós vamos fazer essa diagonal aqui, ó. Lembra? Ligar dois vértices que estão em faces diferentes. Então, estou ligando aqui, ó, o A com o G. Tá? Ó. Essa diagonal tracei. Beleza? Destaque na figura um triângulo retângulo que permita calcular o comprimento da diagonal que você desenhou. Então, vamos de novo buscar um triângulo retângulo. Tá aqui agora, ó. Aqui. Ó. E aqui. Ah, professor, esse triângulo não parece retângulo. Não parece, mas por que eu posso garantir? Porque como é um paralelepípedo reto-retângulo, todas as arestas formam 90 graus. Então, se aqui está formando 90 graus, a qualquer aresta nessa face também tem que formar. Então, aqui é 90 graus. Ó. Coloca aí. Então, vamos ver. Aqui eu tenho a diagonal do meu paralelepípedo. Aqui eu tenho uma aresta do paralelepípedo. E aqui eu tenho a diagonal desse retângulo, hein? Cuidado que eu estou no paralelepípedo. Pode ou não ser quadrado, a gente não sabe. Vamos ver na letra C o que ele fala. As dimensões do paralelepípedo são representadas por EF 4, então aqui é 4 centímetros, EH 3 centímetros, EH, essa parte de trás, 3 centímetros, e A 12 centímetros. Então, a altura dele aqui, 12 centímetros. Opa, então tá vendo? Ó, isso não é quadrado, então eu não posso usar a formulinha que a gente deduziu. A formulinha que a gente deduziu para diagonal de quadrado só vale para o quadrado. Isso aqui é um retângulo, porque tem lados diferentes, tá? Encontre a medida do diagonal do paralelepípedo. Então, vamos encontrar o Dzão e vamos deduzir uma fórmula também. Observa só. Bom, primeiro, vamos encontrar essa diagonal. Para encontrar essa diagonal, vou aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, EGF. Se aqui é 3, aqui também tem que ser 3. Então, D ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, tem os dois catetos ao quadrado aí. Repara, se eu for calcular isso aqui, eu vou só continuar para a gente relembrar aqui, ó. Então, vai dar D quadrado, 9 mais 16. D ao quadrado é igual a 25. Tirando a raiz de 25, D é igual a 5. Maravilha. Encontrei que esse tamanho é 5. Sei que aqui é 12. Consigo achar Dzão. Mas olha a forma que eu vou escrever. Ao invés de eu usar esse 5, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui no triângulo AEG. Então, ó, Pitágoras no triângulo AEG. Então, vai ser o Dzão ao quadrado é igual ao Dzinho ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Só que, olha só, quem que é o Dzinho ao quadrado? É o que eu tenho aqui, ó. Então, eu não precisaria ir até o final, porque o exercício não me perguntou o valor do Dzinho. Eu posso usar só o 25 se eu quiser. Já posso colocar no lugar aqui, ó, que já é ele ao quadrado. Tá? Mas eu vou colocar essa parte só para vocês observarem o que vai acontecer com essa fórmula, ó, tá?
Então, dzão ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Observe que quem é o 3? É uma aresta. Quem é o 4? É outra aresta. Quem é o 12? É outra aresta. Então, a diagonal do quadrado são todas as arestas ao quadrado. A diagonal do paralelepípedo. Só que ela está ao quadrado ainda. Então, tira a raiz quadrada. Então, vai ficar d ao quadrado, raiz disso tudo. 4 ao quadrado, 12 ao quadrado. E aí você calcula isso, né? Claro que na hora de calcular, eu já poderia ter usado o 5 aqui, 5 ao quadrado, ó. Vou fazer aqui no cantinho, que façam aí também juntos. Então, d ao quadrado é igual, dzinho ao quadrado é o 25. 25 mais 12 ao quadrado é 144. D ao quadrado é igual a 144 mais 12 é 169. Raiz de 169 é 13, tá? Então, essa é a resposta do exercício. Isso daqui agora, a gente vai deduzir a fórmula. Observa aí, então, ache um espaço para você escrever, porque ele não reservou. Então, a fórmula da diagonal do quadrado é dada pela expressão da diagonal do quadrado, não, da diagonal do paralelepípedo. Raiz de. Vamos lá. Essa é uma aresta, essa é outra aresta, essa é outra aresta. Então, eu tenho valores diferentes. Aqui é A, aqui é B e aqui é C, ó. No desenho, tá vendo? Então, cada aresta, profundidade, largura, altura, vou representar com uma letra diferente. E normalmente a gente coloca assim, a diagonal do paralelepípedo é A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ok? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe a informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.